Inflação não derruba preço dos combustíveis. Novo vazamento de Fukushima preocupa autoridades japonesas. E começa a venda para os Jogos do Pan de Guadalajara. Novo Código Ambiental deixa a Câmara dos Deputados na votação. Agora no Jornal da São Judas. Boa noite. Boa noite. Após bater recordes negativos, a cotação do dólar tem alta de 1% nesta segunda-feira. A repórter Gisele Silva explica o porquê isso afeta a sua vida. Gisele. O dólar comercial fecha o dia no valor de R$ 1,63. A moeda, que apresenta queda de 2,88% ao ano, fechou o dia com índice de 1,5%. Estou com o economista Bruno, que vai nos falar a respeito dessa situação. Bruno, a que se deve a situação do dólar nesse momento? Então, isso se deve ao agravamento da crise na Europa, que faz com que os investidores parassem de investir em euro e voltassem a investir em dólar. Isso é benéfico para o consumidor brasileiro? É benéfico ao consumidor que gosta de comprar produtos importados, mas não das empresas que exportam. Ok, Bruno. Gisele Silva para o Jornal da São Judas. E nós continuamos falando de economia. A inflação caiu, mas isso não aconteceu com o preço dos combustíveis. Segundo dados do IPCA, índice que controla os preços repassados ao consumidor, a alta nos preços da gasolina já soma 11% este ano e chega a custar R$ 3,00 por litro em bombas no Distrito Federal. O Distrito Federal foi acusado de manipular os preços para agradar os donos de postos de abastecimento. E os acidentes de trânsito continuam como uma das maiores causas de morte no país. Em São Paulo, 228 pessoas morreram só este ano. Laís Tarifa está com um especialista em trânsito. Laís. Boa noite, Leopoldo. Segundo a CET, em 2010 foram 630 mortes só aqui na capital e pelo menos 160 pessoas morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Falo agora com Renan Sanches, especializado em direção defensiva. Boa noite, Renan. Quais são os principais fatores de risco no trânsito? Boa noite, Laís. Entre os fatores principais está o consumo de álcool, as vias que não têm um bom acesso e principalmente os carros que não estão em condições de transitar nessas vias. O que falta para reduzir o número de mortes? A CET deveria ter uma fiscalização maior do que tem hoje em dia e isso atrapalha muito esse trânsito e decorre esse risco. Obrigada pelas informações. Laís Tarifa para o Jornal da São Judas. E agora nós vamos falar de educação. A repórter Ludmila Franco está na Universidade de São Judas Tadeu, na Zona Leste de São Paulo. Olá, Ludmila. Boa noite, Leopoldo. A Universidade São Judas Tadeu oferece assistência jurídica gratuita na área familiar e civil. O atendimento é coordenado por advogados contratados e estagiários cursando o segundo ano de Direito, a partir do segundo ano de Direito. Estamos aqui com o professor José Ricardo para saber mais sobre isso. Professor, quais as pessoas que podem participar? Inicialmente, as pessoas precisam residir na cidade de São Paulo. Fazemos uma análise do caso, ver se se enquadra realmente na área civil e de família. Também analisamos o critério socioeconômico e atendemos o Fórum de Ipiranga, Central, Tatuapé, Vila Prudente e Penha, ou seja, os fóruns mais próximos aqui da Moca. E na unidade do Butantã atendemos os casos que sejam de competência do Fórum de Pinheiros. Obrigada, professor. Ludmila Franco para o Jornal da São Judas. Estima-se que 90% da população da Zona Leste paulistana pertence à classe A, B, C, D e E. A região tem bairros de classe alta e tem contraste também com a carência da Zona Leste, com lugares pobres.
Para atender as camadas sociais mais baixas da região, a Universidade São Judas Tadeu, uma das 5 melhores instituições de ensino de São Paulo, segundo o MEC, oferece créditos de financiamento estudantis e bolsas ProUni. Informações podem ser obtidas pelo site www.usjt.com.br. E as obras do estádio do Corinthians devem começar em junho em Itaquera, zona leste de São Paulo. Tiago Teodoro está com o morador do bairro, é isso, Tiago? É isso mesmo, Leopoldo. Parece que finalmente a novela terá um fim. Depois de várias datas não cumpridas e até a perda do posto de sede da Copa das Confederações de 2013, parece que agora as obras realmente terão início. E para saber a opinião dos moradores da região, eu estou aqui com o Felipe Campos. Felipe, o que você acha da construção do estádio do Corinthians em Itaquera? Eu acho que a construção do estádio do Corinthians em Itaquera vai ser muito boa para a região, por causa que por um momento o mundo vai estar voltado em Itaquera. Por causa que provavelmente a abertura da Copa seja lá, né? E tem que melhorar muito a infraestrutura por lá, porque, por exemplo, as avenidas em volta do estádio são muito estreitas. E quase nenhum carro consegue passar ali. Tem que alargar muito mais aquilo para ter uma condição melhor para os estrangeiros virem para São Paulo, para Itaquera. Okay. E quanto uso de dinheiro público nas obras? Qual a sua opinião? Eu acho que o dinheiro público usando na construção do estádio, eu acho errado. Mas em volta do estádio, na infraestrutura, para melhorar o ambiente, eu acho de bom uso. Obrigado, Felipe. Tiago Teodoro para o Jornal da São Judas. E veja só, Gisele, o novo Código Florestal será votado esta semana na Câmara dos Deputados. O repórter Luan Araújo vai falar sobre o assunto. Boa tarde, Leopoldo. Estou aqui com o professor Fernando Bolk, de Direito da Universidade São Judas Tadeu. Professor, a demora da votação do Código Florestal se dá por uma questão política ou jurídica? Meramente uma questão política. Na verdade, nós temos ali um embate político entre duas posições, que é a posição dos ambientalistas versus a posição daqueles que defendem a produção agrícola. Na verdade, não há nenhuma decisão técnica envolvendo ali a questão, a não ser a questão eminentemente política. Muito obrigado, professor. Luan Araújo para o Jornal da São Judas. E veja depois do intervalo. Começa a venda de ingressos para o PAN de Guadalajara. E uma nova proposta para a cobrança de pedágios em São Paulo. Daqui a pouco no Jornal da São Judas. Novidade nas estradas paulistas. O governo de São Paulo quer que concessionárias de rodovias fiquem responsáveis pelas mudanças no sistema dos pedágios. A proposta é calcular o valor do quilômetro rodado com a instalação de chips nos veículos e sensores nas rodovias. As medidas estão em análise na Secretaria dos Transportes e pode diminuir o congestionamento. Nas estradas, é bom para evitar os assaltos das praças de pedágio. Foi detectado um novo vazamento próximo à usina nuclear de Fukushima, no Japão. A questão nuclear é assunto do repórter Luciano Bosco. Boa noite, Luciano. Pois é, Leopoldo. Esse novo vazamento apresenta uma radioatividade milhões de vezes acima do comum. Estou com o jornalista Flávio Bosco, da revista Petroquímica, especializada em energia, para nos contar mais sobre isso. Flávio, uma usina nuclear apresenta problemas como esse, mas afinal, qual a vantagem de se investir nesse tipo de energia? A principal vantagem de você trazer uma energia nuclear é a ambiental. A emissão de dióxido de carbono, né, que é o CO2, o vilão do aquecimento global, ela é infinitamente menor do que uma usina, como a gente vê aqui no interior de São Paulo, gerada a partir de bagaço de cana, ou uma usina gerada a partir de gás natural. No entanto, ela também perde, se você comparar com a hidrelétrica que a gente tem aqui no Brasil, ou até mesmo as usinas eólicas e as usinas solares, né? Mas você citou o ponto principal, a questão da segurança. Qualquer vazamento é fatal. Então, nisso que se existe a questão da segurança e por conta dessa segurança é que elas são tão odiadas, as usinas nucleares. Obrigado, Flávio. Luciano Bosco para o Jornal da São Judas. E agora vamos falar de esporte. Os ingressos para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011 começaram a ser vendidos em 13 de maio. Existem cerca de 1 milhão de bilhetes para as 350 provas que serão disputadas na cidade mexicana entre 14 e 30 de outubro e também para os cerimoniais de abertura e encerramento. Vamos falar de cultura com a repórter Ingrid Ciampi. Boa noite, Ingrid.
Boa noite. O projeto Solidária Dança tem o objetivo de vestir, educar e conscientizar através da dança. Fundada em 2008 pela bailarina e fisioterapeuta Cíntia Paiva Coelho, presidente da fundação, como é desenvolvido este projeto? Esse projeto é um projeto que reabilita crianças e adolescentes com deficiência física através da dança e de todo o processo de cultura. Hoje o projeto que começou aí com 6 crianças ex-pacientes da Universidade de São Judas, hoje nós somos em 300 associados já credenciados com a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. Quem quiser saber mais, www.solidariedança.org.br. Ingrid Ciampi para o Jornal da São Judas. E o Jornal da São Judas fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.